Os computadores, além de mexer com o símbolo para cá, eles mostram filmes, eles tocam música, eles fazem um monte de coisas. Assim, como é que a gente faz? Então isso vem dessas possibilidades de conversão digital analógica e analógico digital. E agora a gente vai dar uma olhadinha nas características que estão associadas a essas transformações. Então existem dispositivos desse tipo de conversão, a gente tem perdas, né? E a gente tem dispositivos com maior qualidade, são mais caros. Só faltava, né, ele ter uma qualidade pior e ser mais caro ainda, que ninguém comprava, né, não sobrevive no mercado. E vamos considerar isso daqui. Aqui está um microfone, sabe um desenho esquemático aqui do microfone. Como é que é o microfone? O som, ele é uma onda de pressão, né? Então ele tem um diafragma que ele é empurrado, ele vibra conforme a pressão mais forte ou mais fraca. Tá? Então na hora que está passando a onda, ele fica indo assim com a frequência do som. Quando ele faz assim, ele mexe um imãzinho, essa membrana está ligado a um magneto que está aqui, né? Então na hora que ele mexe, ele está envolto por uma bobina. Na hora que ele se desloca, ele provoca uma corrente nessa bobina, e essa corrente é o sinal que sai do microfone. O alto-falante é o contrário. O sinal elétrico entra por aqui, certo? Ele percorre a bobina, e a corrente na bobina faz esse ímã ser impulsionado para trás ou para frente, conforme a direção da corrente que está indo para cá ou para lá. Então, e aí você tem aqui também a membrana do alto-falante, ela é empurrada por essa bobina, certo? Por esse movimento, e aí você reproduz o som do lado de lá. Bom, então, ou seja, de um sinal sonoro a gente produz um sinal elétrico, de um sinal elétrico a gente produz um sinal sonoro. Então, agora vamos ver o que acontece quando a gente tem um arranjo desse tipo aqui. Tá? Você tem aqui uma onda de som que entra aqui no microfone, ele entra no conversor AD quer dizer análogo digital, ele é transmitido por um canal digital e depois ele é reconstruído aqui para um conversor digital analógico, que esse sim impulsiona o alto-falante aqui para reproduzir o som. Então o que a gente quer é que o som que sai daqui seja o mais próximo possível do som que foi produzido aqui. Então vamos supor que esse aqui é o sinal que saiu do microfone, o sinal analógico. Como que a gente digitaliza isso? Existem mecanismos, que eu não vou mostrar aqui agora, que pegam uma certa voltagem, um certo ponto assim, e consegue transformar aquilo num número, fazer a conversão, então, análogo digital. E você faz isso com amostragens, você faz periodicamente. E você anota o valor da voltagem em bits. Aqui, eu estou supondo que eu peguei o sinal original, eu fiz 4 amostragens. Repare, essa amostragem aqui era para eu pegar esse valor aqui, tá bom? Mas como eu só tenho 2 bits de precisão, com 2 bits de precisão eu só teria 4 possibilidades de números para eu anotar o valor daquilo lá, para eu fazer a conversão análogo digital. Então, esse ponto aqui veio para cá, esse veio para cá, esse aqui veio para cá também, e esse daqui até que não ficou ruim não. Depois que eu fiz isso daqui, o que eu tenho? Eu tenho uma tabela, eu tenho números, parecido com aqueles números que eu mostrei lá no caso da ópera de Sidney. Então eu tenho essa tabela aqui, no tempo 0, o sinal era 0, depois era 2, depois 2 também, e depois 0. Em bits está aqui do lado, 0, 0, 1, 0, aqui em binário, tá? 1, 0 e 0, 0. Bom, muito bem, eu tenho essa tabela aí, agora eu estou na outra ponta lá, que eu quero produzir o som. Então eu tenho que reconstruir o sinal. Mas olha o que eu tenho aqui, na verdade. Eu só tenho esses 4 pontos aí. Como é que eu reconstruo o sinal? Sabe, eu já digitalizei, agora eu quero reconstruir, fazer um outro sinal analógico, que eu espero que seja próximo daquele que foi capturado por essa conversão análogo digital. Um jeito simples é você fazer uma interpolação linear. Tá? Você reconstrói o sinal dessa forma aqui. Não é preciso dizer que essa reconstrução está péssima. A qualidade aqui, para a nossa acuidade visual aqui, está muito ruim, não está nem de longe o sinal que a gente queria. Bom, ninguém vai reconhecer a voz de quem estava cantando na hora que sai do lado de lá para isso não sou eu não. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer 2 coisas. Aumentar a frequência, a primeira delas. Certo? Aqui eu aumentei, ao invés de 4 pontos amostrados, eu pus 40, multipliquei por 10 isso daqui.
Então eu enchi de pontos aqui, mas eu mantive os 2 bits. Então o que acontece? Eu peguei um tantão de pontos aqui, mas a minha anotação também é feita com uma precisão muito baixa. Na hora que eu reconstruo o sinal, tá vendo aqui, essa em vermelho aqui é a reconstrução. A linha, essa coisa aqui vermelha, não pode nem chamar isso aqui de curva, ela acompanha melhor, está melhor do que aquela outra que a gente tinha, mas ainda está muito ruim. E a causa aqui é clara, é porque eu tenho poucos níveis, certo? Eu estou usando poucos bits. Se eu aumentar para 6 bits de precisão, eu vou ter 2 elevado a 6, ou seja, 64 possibilidades para anotação. Bom, então, a partir daqui, quando eu anoto, já fica assim, só de olhar aqui, a gente já percebe que foi bem melhor. Bom, quando eu reconstruo a partir disso aqui, você repara, aqui você tem a linha reconstruída em vermelho e a linha verde aqui, que é o sinal original. Já está bem bom, né? Isso aqui pode ser o suficiente para a gente gostar da música que a gente vai ouvir do outro lado. E se a gente aumentar a frequência e aumentar o número de bits, a gente pode ter qualidade melhor ainda disso daí. Então, o que eu quero dizer? Que a conversão, ela não é perfeita, nem para um lado nem para o outro, mas ela pode ser boa. Um CD, que a gente gosta muito de ouvir, ninguém reclama, ele usa 16 bits para cada amostragem que ele faz, na frequência de 44,1 kHz. Um equipamento de som profissional, de estúdio, de gravação, ele usa 24 bits com 96 kHz. Sabe, isso aí é para regente de orquestra não pôr defeito. Sabe, é coisa muito boa mesmo. Por que a gente não põe, em vez de pôr 24 bits, vamos pôr 150 bits aqui? Por que não? É porque é bobagem. A gente vai gastar muito dinheiro e a nossa acuidade auditiva ou visual, se fosse uma reconstituição do sinal visual, ela não percebe, a gente não percebe isso. Não vai adiantar pôr mais bits ali, porque para nós já acabou. E, inclusive, então, só como curiosidade aqui, vocês já repararam que um arquivo MP3 é bem menor que um arquivo de som original. Ele fica muito menor. E é porque os estudiosos aí descobriram a nossa acuidade auditiva piora muito para certos espaços do espectro auditivo, do espectro sonoro. Então, nessas partes, eles diminuem os bits. Sabe? Faz uma conversão muito pior de ida e de volta, mas a gente não percebe. Então, com isso, ganha-se muitos bits com isso daí. Você precisa ter um ouvido muito bom para você descobrir a diferença entre a reprodução do MP3 e a reprodução do arquivo de som original. Bom, então é assim que o computador consegue fazer mágica. Tá bom? Ou seja, ele transforma símbolos em símbolos, mas a chegada dos símbolos e a chegada a nós dos símbolos que estão lá dentro pode passar por essas transformações análogo-digital e digital-analógico.